É com muito prazer que eu dou as boas-vindas a vocês aqui para inaugurar nossa jornada profissional. Eu estou aqui a convite da Fernanda Dantas, que é gerente de Relações Internacionais da Câmara Brasileira do Livro. Ela é gerente também do Brazilian Publishers, né, que é um projeto de fomento às exportações de conteúdo editorial brasileiro, resultado justamente de uma parceria entre a CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que é a Apex Brasil. Quero dar as boas-vindas para vocês aqui e falar que hoje a gente tem aqui o início, né, desses webinars, e toda a programação da primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo vai ser promovida por conta dessa parceria aí da CBL com a Apex Brasil. Hoje, o tema que a gente vai discutir aqui hoje na nossa mesa é transformação digital e desafios para o mercado editorial pós-pandemia. Todas as participações são super bem-vindas aqui, então, por favor, mandem as suas perguntas, os seus comentários para a gente ter uma mesa super interativa aqui com vocês. E, além de tudo, eu quero apresentar os nossos dois convidados. A gente tem aqui Alexandre Martins Fontes, que é formado em arquitetura pela Universidade de São Paulo. Há 30 anos ele atua no mercado livreiro e editorial brasileiro como diretor executivo da editora WMF Martins Fontes e da livraria Martins Fontes da Avenida Paulista. E a gente tem também Fábio Dantas, ele é executivo e empreendedor em busca de mudar o presente com abordagem inovadora às necessidades sociais e de clientes. Ele tem 20 anos de experiência liderando a transformação digital e alinhando o propósito com consistência. Ele tem ampla visão de negócio, contribuindo para o direcionamento estratégico, desenvolvimento de mercado e cultura de inovação. Antes da gente começar aqui, eu tenho algumas perguntas para fazer para os dois. Eu queria que ele se apresentasse. Alexandre, você pode começar a se apresentar um pouquinho e falar também, né, dar a introdução para essa nossa discussão hoje sobre transformação digital, por favor? Bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite de estar com vocês, o convite da CBL e da Apex Brasil. É uma alegria estar falando sobre livros, estar falando sobre tecnologia, estar falando sobre o momento que a gente está vivendo. Para aqueles que não conhecem, a Martins Fontes é uma editora e uma livraria estabelecidas na cidade de São Paulo. Temos 60 anos, foi uma empresa fundada pelo meu pai e por mais 2 irmãos, e eu tenho a alegria e o privilégio de dar seguimento ao trabalho que eles começaram. Já estou na empresa, como você disse, há mais de 30 anos, e mais uma vez estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal. Se apresenta, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado, Miriam. Bom dia, Alexandre, a todos. Primeiro, queria agradecer muito esse convite da CBL e da Apex. É um prazer dividir aí um pouco do histórico e do conhecimento que a gente tem com quem puder, né, para a gente transformar esse presente cada vez mais num futuro melhor. E é um prazer estar junto da Miriam e junto do Alexandre aqui nessa rodada de bate-papo, para a gente falar um pouco sobre o mercado, falar sobre transformação digital, falar um pouco sobre visão de futuro, falar dos impactos aí desse 2020 no que vem a ser os próximos anos para a gente. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana aqui, com muita elucidação de coisa bacana, que vai trazer muitos insights para todos que tiverem junto com a gente aqui. Com certeza. Obrigada pelas apresentações. Alexandre, bom, como você já disse, vocês têm aí uma ampla experiência, né, tanto na cadeia do livro, porque vocês são uma livraria e vocês também são uma editora, né? Como é que vocês encaram esse período de pandemia, Alexandre? Bom, Miriam, primeiro acho que é importante dizer que hoje são poucas as empresas e são poucos os profissionais que têm essa experiência que eu tenho de estar nos dois lados do balcão, como editor e como livreiro. Nós estamos vivendo um momento, como todos sabemos, muito especial, um momento complicado, esse momento da pandemia, momento esse que afetou e afeta mais diretamente as livrarias físicas, aquelas livrarias que não têm uma presença
na internet. Daí a importância dessa conversa aqui. Eu, pessoalmente, nós temos 2 livrarias aqui em São Paulo, eu estou à frente dessas 2 livrarias, e há anos, na verdade, para ser preciso, há exatamente 13 anos, nós passamos a fazer um trabalho forte de chegada na internet, de vendas online. Depois a gente conversa sobre isso com um pouco mais de detalhes. Eu, apesar de reconhecer a importância da livraria física, de trabalhar para que a sociedade brasileira entenda a importância das livrarias físicas espalhadas pelas cidades do nosso país. Eu tenho repetido muito uma frase do Neil Gaiman, que fala que uma cidade que não tem uma livraria não pode ser considerada uma cidade. Eu assino embaixo dessa frase. O Brasil hoje, infelizmente, vive uma crise muito grande, crise essa que afeta as livrarias físicas, então tenho trabalhado muito pela valorização das livrarias físicas, mas eu entendo, porque digo isso porque entendo que a livraria física é de uma importância fundamental, ela é a vitrine da indústria editorial, é ali que você descobre os livros que estão sendo lançados. Eu quero depois falar um pouco mais sobre isso, mas é inquestionável que a livraria física ela não pode ficar totalmente alheia dessas novas tecnologias e das novas oportunidades que essas novas tecnologias apresentam. A venda online, o marketplace. Então, eu acho que a gente vai falar aqui bastante sobre isso. Resumo, quer dizer, a pandemia afetou, acima de tudo, as livrarias físicas sem uma presença na internet. O mercado editorial como um todo foi muito menos afetado do que nós imaginávamos no começo da pandemia, porque as pessoas, são 2 fenômenos aqui, quer dizer, que as pessoas, a partir do momento que ficaram mais em casa, passaram, e isso não foi só no Brasil, foi no mundo todo, passaram a consumir mais livros, só que passaram a consumir esses livros, num primeiro momento, essencialmente através da internet. Então, os editores não sofreram tanto nesse momento como os livreiros, mais uma vez, sem uma presença uma presença online. E eu acho que esse é o momento, obviamente, de uma reflexão por parte da sociedade como um todo, mas particularmente por parte desses livreiros que fazem um trabalho extraordinário de fazer as pessoas se encontrarem, oferecendo um auditório, oferecendo um café, oferecendo a oportunidade. Nós somos animais sociais, nós precisamos nos encontrar, e as livrarias físicas elas oferecem isso para as pessoas. Mas eu acho que ficou claro aqui agora para todos nós que não basta oferecer só isso, quer dizer, elas também precisam investir em tecnologia e investir numa presença online. Muito obrigada. É assim mesmo, né? Eu estava lendo justamente sobre a Martins Fontes e a parte de internet, as vendas na internet cresceram muito durante a pandemia, né? Então, isso fez toda a diferença para vocês, né? No final do dia e agora provavelmente no final do ano, né? É bem interessante. Desculpa te interromper. Veja, quando eu fiquei sabendo que nós seríamos obrigados a fechar as nossas lojas, eu, obviamente, fiquei muito preocupado, primeiro porque a gente vive disso, a gente vive de vender livros, as nossas livrarias são super importantes para o nosso negócio, mas fiquei preocupado também como editor, porque eu pensava, quer dizer, se as livrarias todas vão estar fechadas, para quem nós vamos estar vendendo, tá certo? Então, realmente, foi um momento ali de muita tensão. Conversas internas nossas, por exemplo, a gente falava assim, se essa situação passar do final de abril, nós estamos fritos. Nós estamos agora em dezembro e ainda estamos enfrentando essa situação. O que no nosso caso específico, quer dizer, por que a situação não foi tão ruim quanto eu imaginava que seria lá em março? Justamente porque nós tínhamos feito um investimento nas nossas vendas online. Então, pegando o que você falou,
nós quadruplicamos as nossas vendas online nesse período. Se eu pegar o período inteiro, nós não quadruplicamos, mas em alguns meses nós quadruplicamos essas vendas essas que compensaram o fato das livrarias estarem fechadas. Para minha surpresa, a editora também não sofreu tanto quanto eu imaginava que nós sofreríamos, porque, da mesma maneira, quer dizer, as pessoas passaram a comprar online e as editoras passaram a trabalhar com aquelas livrarias que têm uma presença online. Vou me repetir aqui novamente, quer dizer, isso não aliviou de maneira nenhuma a situação da livraria física sem essa presença, talvez um dado aqui importante que eu deva colocar, o que ficou claro para todos nós, livreiros e editores, é que a livraria física ela tem um papel muito importante como vitrine da indústria editorial. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, por exemplo, as editoras perceberam que, apesar das vendas nesse período não terem sido tão ruins quanto elas poderiam ter sido, como nós imaginávamos que seriam no começo da pandemia, os lançamentos, as novidades, venderam muito mal durante esse período. Os editores descobriram, chegaram à conclusão da importância da livraria física para mostrar aquilo que o editor está trazendo para o mercado. A venda online, na verdade, ela funciona quando você vai sabendo aquilo que você vai comprar. Agora, se você quer, de fato, descobrir um livro novo, nada como visitando uma livraria física. E isso ficou claro para todos do mercado. Tanto é que nós estamos fazendo campanhas justamente de valorização da livraria física, porque entendemos que a livraria física tem um papel muito importante para a indústria como um todo. Mas, veja, eu estou aqui falando da importância da livraria física, porque esse é um assunto que me interessa muito, mas essa conversa aqui é uma conversa sobre tecnologia. E é inquestionável que essas tecnologias elas oferecem grandes oportunidades para todos nós. Se nós não tivéssemos investido nas nossas vendas online a partir de 13 anos, nós certamente estaríamos hoje numa situação muito pior do que nós estamos. Com certeza, com certeza. E, Fábio, eu quero falar com você sobre inovação, né? Essa é a sua especialidade, e você tem vivido isso muito de perto, né? E o mercado do livro, ele é muito tradicional. Como o Alexandre estava falando, são muito importantes esses contatos que as pessoas têm com os livros, com os lançamentos na livraria física, né? A gente vai até falar um pouquinho sobre essa questão do físico e do digital, né? A gente vai discutir também um pouquinho sobre isso aqui. Isso acontecia de maneira muito devagar, né? As pessoas passarem do físico para o digital. Mas, claro, com a pandemia isso acelerou de uma forma nunca vista antes, né? Qual que é a sua visão, Fábio, para o futuro desse mercado? Bom, Marina, eu acho que assim, a Miriam, desculpa, eu acho que a visão de inovação é assim, todos nós somos seres inovadores, né? A gente vai matando essa ânsia de inovação na nossa vida durante o caminho, né? Quando a gente é criança e pedem para a gente desenhar uma casa, você faz um rabisco qualquer e aí a professora fala, não, você tem que desenhar aqui o triângulo, o telhadinho e tal. Eu tenho certeza que o Rui Otaki continuou desenhando e o Niemeyer várias coisas redondinhas e por isso que hoje eles se destacam e a gente vai matando isso durante a vida. Isso é uma coisa que a cada momento de transformação da humanidade, isso vai aparecendo de uma forma quase que inorgânica, reaparece, reacende nas pessoas, né? Então eu estava aqui muito assim, muito feliz de escutar assim, o que o Alexandre falou da expectativa dele, putz, se isso for até abril, a gente não consegue dar continuidade, e a gente está em dezembro e ele aumentou as vendas e o negócio está de pé, porque o ser humano ele é um ser adaptável, é um ser inovador, dentro do DNA, faz parte da gente isso. A gente às vezes só deixa isso um pouco de lado para se
encaixar num establishment, né? Então, é uma coisa que vai acontecer, que acontece, assim, a evolução, ela é dada não pelo mais forte, mas pelos que se adaptam mais rápido e que criam relevância, né? E eu acho que o bacana, o lado positivo, né, se existe algum, né, em momentos de transformação tão grande, é esse de trazer de volta ao ser humano esse lado inovador, esse lado de buscar um engajamento interno e alternativas para um problema que está posto, que para um problema novo. Então, acho que diferente, não ia ser diferente com o mercado, no mercado do livro, e aí o mercado editorial, acho que até a questão do mercado do livreiro, porque é uma questão de sobrevivência, né? E existem alternativas, e alternativas que já estavam postas à mesa há um tempo, né? A gente vem sentindo a mudança de comportamento de compra, né? Das novas gerações, até das gerações mais antigas. A gente vem tendo ferramentas de meios de pagamento e transacionais cada vez mais seguras, o que faz com que, por exemplo, hoje um pagamento via internet seja visto com muito mais segurança e tenha uma experiência que a gente chama assim de quase nenhuma fricção. Então, vou pegar aqui um mercado alternativo. Quando você pega um Uber, um Cabify, um 99, você entra no carro e sai, você nem mexe na sua carteira, você aperta um botão, você chamou a pessoa, ela te levou para um outro lugar e acabou. Você tem uma experiência, tirando o trânsito de São Paulo, mas você tem uma experiência totalmente zen, né? Você não se preocupa com mais nada. Então, a gente vê isso acontecendo em outros mercados e isso ia acontecer, isso vai se refletir na forma de consumo, no comportamento de consumo das nossas massas. E vai atingir a todos os mercados. Quando a gente vê a pandemia chegar, ela é um catalisador nesse sentido, porque as pessoas, de alguma forma, se têm restrições de deslocamento, então o que elas faziam na rua passa a ter uma dificuldade maior. Você tem hoje restrições da OMS, você tem restrições governamentais de deslocamento, de abertura, de horário de funcionamento, mas a demanda continua lá. A pessoa ainda vai querer ler um livro, a pessoa ainda vai querer comprar uma fruta, a pessoa ainda vai querer precisar, né, comer num restaurante ou pedir uma comida de um restaurante. Então, o mercado se adaptou e ele se adapta rapidamente a isso, né? A visão que a gente tem, assim, com certeza a pandemia vai deixar marcas e vai deixar traços irreversíveis em alguns pontos. A gente como humanidade, a gente passou por outras pandemias, a gente passou por outros momentos de lockdown, passamos aqui no Brasil menos, mas quem mora na Europa passou por 2 grandes guerras no início do século passado, e isso também tinha esse comportamento de racionamento, de introspecção, dentre outras coisas muito piores do que efetivamente só o que a gente vem vivendo hoje, que já é muito triste. E aí a questão do que a gente vê para o futuro é que coisas vão vir para ficar. Então, assim, o consumidor, ele tem uma jornada, ele acorda, né, o despertador dele toca, hoje ele já pode escolher a hora que o despertador dele toca, de acordo com o trânsito que ele vai pegar, o quanto tempo ele quer tomar no banho, a música que ele quer escolher para ser acordado, se ele quer com notícias, que informações ele quer receber nos primeiros 10 minutos dele. A gente tem aí, por exemplo, as casas, as smart homes, né, com toda essa tecnologia que faz com que você tenha já uma interação quase que orgânica com a sua casa, e aí a partir disso você já pode pré-aquecer o seu forno para esquentar o pãozinho enquanto você está tomando banho, a cafeteira liga já com um horário de atendimento. Então, assim, a jornada do consumidor hoje ela é muito, muito mais complexa, e as interfaces digitais, que a gente chama de digitais, elas estão presentes em muito mais pontos de contato, em touch points desse consumidor durante o dia dele. Não ia ser diferente para a escolha de comprar um livro, né? Então, na hora que eu vou comprar um livro,
a possibilidade que eu tenho de usar os canais digitais, usar as interfaces digitais, usar os meios de pagamento digitais, usar os métodos de escolha digital, usar a procura digital, usar até a influência de opinião, né, digital. Hoje as pessoas ranqueiam livro e tal. Isso tudo vai fazer parte desse mercado e da forma do consumo. O que eu acho que não vai mudar é a experiência de ler um livro físico, e isso é uma experiência única. É a mesma coisa que você pode comprar uma fruta no mercadinho indo a pé até a esquina, você pode encomendar uma cesta de frutas semanais, ou você pode fazer um pedido por um aplicativo qualquer de delivery que vai te entregar aquela fruta aqui. Mas a tua experiência de comer a fruta é a mesma fruta, né? É a mesma experiência. E eu acho que com o mercado do livro físico isso não vai mudar. Já vieram outros setores de entretenimento, depois do livro veio rádio, TV, a gente tem internet, tem streaming, o mercado editorial continua de pé e vivo e ele continua alimentando sonhos. Ele toca dentro do cérebro da gente áreas diferentes do que outros lugares, ao ver um filme, ao escutar um audiobook, ao ler um livro digital, a escutar uma música, a ver um jornal. Então, assim, o nível de absorção, né, e o nível as ondas, né, cerebrais são muito diferentes quando você está lendo um livro digital, e essa experiência ainda não tem um substituto encontrado para isso. Então, acho que nesse ponto o mercado não vai mudar, mas o mercado sim vai se beneficiar de todas as outras mudanças que a gente falou aqui, né? De como vai ser o processo de escolha, o processo de compra, o processo de entrega, o processo de avaliação. Tudo isso está se transformando cada vez mais digital, com uma influência digital maior, e eu vejo que, não diferente de outros mercados, o mercado do livro também vai se beneficiar e vai se transformar nesse sentido. Legal, muito obrigada. Eu queria pegar um gancho no que você está falando aí e ver a percepção do Alexandre sobre as ações que vocês tomaram aí nesses últimos 13 anos que você falou, né? Que vocês já estão. Não é de hoje, não é por conta da pandemia que a Martins Fontes se transformou digitalmente. Vocês já tomaram ações no passado, né? Então eu gostaria muito de saber essas ações que a livraria, que a editora tomou no passado, né? E também entender e saber se você acha que o mercado brasileiro está preparado para esse mundo que é cada vez mais digital. Eu estava lembrando de algumas experiências que eu tive aqui, né, e que o Fábio estava falando justamente, que a gente vai mudando, né, como é que a gente vai buscar as coisas no mercado, né, e algumas vezes eu tive a experiência de ler alguns capítulos de amostra de livro, mas tudo digital, né, tudo pela internet, né, se isso vocês também consideraram, como que você vê isso? Eu entendo que o físico talvez nunca acabe, né? Justamente por conta dos lançamentos, tal, mas existem essas degustações online, né? E como que as editoras estão fazendo justamente essa degustação online, ou então degustação de audiobook, né? De alguns capítulos, né? E se a gente está preparado ou não para esse novo mundo. Miriam, deixa eu te dizer o seguinte: em primeiro lugar, deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo aqui, que eu totalmente acredito no modelo da livraria física. Eu estou investindo nas nossas livrarias, eu continuo investindo, tenho colegas que continuam investindo, que estão abrindo novas lojas. Eu totalmente acredito nesse caminho. Você, quando nós nos encontramos aqui, um pouco antes de entrar no ar, o primeiro comentário que você fez foi: eu sou frequentadora da sua livraria, adoro estar lá e tal. Eu fico super feliz de ouvir isso, e eu garanto para você que, para minha felicidade, eu escuto muito isso, tenho escutado muito isso nos últimos anos, e curiosamente, não escuto muito: olha, eu entrei no seu site, tive uma experiência extraordinária, tal. Nós estamos vendendo, as pessoas estão comprando através do site, mas nada se compara, na verdade, a experiência de você estar numa livraria física, encontrando as pessoas, conversando, tomando um café, indo numa palestra, vendo um lançamento, falando com o autor. Essa experiência é uma experiência absolutamente inigualável. Então, primeiro dizer isso, quer dizer, eu totalmente acredito na livraria física, como eu acredito no livro físico,
e vou contar aqui rapidamente uma história que eu tenho também contado com uma certa frequência. Veja, eu sou editor. Um editor hoje, quando vai produzir um livro, ele passa meses, às vezes anos, lidando com o livro no formato digital. O autor escreve em Word, o revisor também vai usar o computador para estar fazendo a revisão, o designer vai usar o InDesign ou o Photoshop, e o editor está acompanhando todo esse trabalho também através do seu computador, através do seu celular, através do seu iPad. Ou seja, a gente passa meses, anos, às vezes, lidando com o produto digital. Você aprova a capa, aprova o design, aprova o texto digitalmente, tá certo? No momento que o livro físico, impresso em papel, chega da gráfica na editora, é sempre uma grande festa. É incrível como, mesmo para quem passou anos, às vezes, ou meses lidando com aquele produto, como o livro físico traz uma emoção, na verdade, que o digital não traz. Eu tenho comparado, é um pouco você ver o seu filho, a sua filha, no ultrassom, e ficar ali na tela, que legal, olha, é menino, é menina, tem 2 pernas, tem 2 braços e tal, está tudo bem, está saudável e tal. Quando você pega o seu filho ou a sua filha no colo, é uma outra emoção, né? Então, eu também acredito no livro físico. Não é por acaso que, passados anos e anos da chegada do livro digital, o livro digital representa no Brasil menos de 5% das nossas vendas. 95% das vendas de livros no Brasil são livros físicos. Então, esses são os primeiros pontos aqui que são importantes de serem colocados. Quer dizer, acredito no livro físico como produto, acredito na livraria como um espaço de entretenimento, um espaço para fazer as pessoas se encontrarem, etc., etc. Agora, é um erro, na verdade, que a gente não pode cometer, virar as costas para a tecnologia, tá certo? E eu diria que a internet, particularmente, é uma tecnologia que veio enriquecer profundamente o mundo editorial. Hoje, é muito mais fácil as pessoas descobrirem aquilo que está sendo... Pega isso que está acontecendo aqui entre nós, né? Quer dizer, nós estamos usando de tecnologia para estar conversando com as pessoas. Alguns anos atrás isso não existia. Alguns meses atrás nós não estaríamos explorando isso como nós estamos explorando agora, depois da pandemia. Eu lembro de 20 anos atrás, mais ou menos, uma editora americana especializada em livros de arquitetura, no seu catálogo, publicar um texto dizendo que, depois que eles tiveram os livros que eles publicavam na internet, as vendas cresceram 10 vezes. E por que eles diziam isso lá 20 anos atrás? Porque eles começaram a ter uma facilidade de chegada no consumidor final que eles não tinham antes da internet. Antes da internet, eles dependiam única e exclusivamente da livraria física. Se a livraria física não tinha o livro que eles publicaram, as pessoas não descobriam, não sabiam que aquele livro existia, né? Então, hoje, uma editora, uma livraria, não pode abrir mão da comunicação com o consumidor final através das mídias sociais. Ela não pode abrir mão, a livraria não pode abrir mão de ter, como eu falei no começo aqui, uma presença online. Você veja, para aqueles que não conhecem, ou para aqueles que conhecem, quer dizer, o marketplace é uma verdadeira revolução, como nós encontramos o livro e como nós compramos o livro. Uma livraria, na minha visão, não pode estar ausente do marketplace. Então, assim, eu, mais uma vez, entendo que o livro é fundamental,
Eu hoje vivo de vender livro físico e eu imagino que eu espero passar anos e anos e anos e anos vendendo livro físico, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, como editor e como livreiro, eu não posso abrir mão dessas tecnologias. Ainda bem que elas existem. Elas são democráticas, elas permitem que as pessoas tenham acesso a informações que nós não tínhamos antes. Então, eu não estou entre aqueles que fazem da venda online ou da internet ou das novas tecnologias um bicho-papão. Muito pelo contrário. E é o que eu recomendo e o que eu venho recomendando há muitos anos para todos os meus colegas. Quer dizer, eu acho que uma livraria não pode deixar de estar investindo também, de ter um braço também na internet para estar falando com os seus clientes. Mídias sociais, venda online, marketplace, etc, etc, etc. Eu estou me repetindo um pouco aqui, mas eu acho que esse é o tema da nossa conversa e é importante que isso fique claro. Quer dizer, não estou entre aqueles que entendem que o livro físico tem data marcada para acabar, para desaparecer. Não estou entre aqueles que entendem que a livraria física também tem data marcada para desaparecer. Muito pelo contrário, eu tenho certeza de que no período... Eu vejo, aliás, deixa eu até falar sobre isso, o que nós recebemos de manifestações de carinho nesse período de pandemia, mensagens do tipo: não vejo a hora de vocês reabrirem as portas, não vejo a hora de poder voltar às livrarias físicas e tal. Então, eu entendo como isso é importante na nossa vida, tá certo? Você sabe disso, com certeza o Fábio disse, quer dizer, sabe disso, a importância de nós estarmos nos encontrando, de estarmos conversando, etc. E a livraria física oferece isso, mas ela não pode oferecer só isso. Esse é o ponto que eu estou colocando aqui. Exatamente. Você sabe que eu lembrei agora justamente do livro que eu fui coautora com alguns colegas de profissão e a gente fez tudo online. Então, a gente se juntou virtualmente, a gente mandava e-mail para a nossa editora, a gente aprovou toda a arte do nosso livro online, e a emoção que a gente teve de fazer o lançamento desse livro foi indescritível. Então, o lançamento justamente que a gente fez num congresso da área de administração de empresas foi alguma coisa muito interessante, muito gostosa, de compartilhar com aquelas pessoas. Era um congresso brasileiro que a gente tinha aqui justamente ali no bairro da Liberdade, a gente tinha gente do Brasil inteiro e foi maravilhoso isso, Então, acho que essas coisas a gente não vai deixar de ter, e elas vão continuar, Então, é complexo tudo isso que a gente está vivendo, mas nada como a gente ter justamente os livros, Aliás, esse daqui também é da Martins Fontes, ele é antigo, mas as mais belas lendas da mitologia, e nunca isso vai acabar substituindo. Mas eu queria puxar essa nossa conversa do livro físico e do digital, e eu queria, Fábio, que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Eu vejo que não é muito de concorrência entre o livro digital e o físico. Eu acredito que eles sejam complementares. E eu queria que você também falasse sobre, não só o e-book, mas também sobre a questão do audiobook, Fábio? Qual que é a sua visão sobre isso? Como é que você enxerga esses produtos? Se eles são complementares? Eu acredito que eles não sejam concorrentes, Mas se eles são muito diferentes, de repente um tipo de livro, O livro que eu escrevi justamente, ele é um livro para apoiar cursos de graduação em negócios, mas ele é um livro que a gente optou por fazer no formato físico, como esse que eu mostrei para vocês aqui da Martins Fontes, de mitologia, mas também ele tem a versão e-book. Como é que você vê isso, Fábio? Se existem gêneros, de repente, que são preferidos pelo e-book, audiobook, enfim. Eu acho que o mercado, existe mercado para as 3 mídias que você falou, e eu acho que no futuro vão existir outras formatações de interação, com realidade aumentada, com outras experiências, com videobook. Acho que a gente vem ainda a outros formatos de relacionamento com conteúdo, mas vai existir mercado para todos eles, Eu acho que assim, não... Eu até brevemente aqui toquei
antes, a gente lê um livro e você abrir, né, o livro, sentir o cheiro do papel no vinho, ter acesso às gravuras. Existe uma questão, o ser humano, apesar da gente viver no mundo digital, a gente é um ser social e que necessita de tangibilização. E o livro físico nada mais é do que a tangibilização de um sonho, de uma história, de um trabalho. E a gente falou aqui, toda a captura do conteúdo, todo o trabalho é feito através de ferramentas digitais. Hoje, né, não sei se devem existir ainda pessoas que escrevam manualmente seus livros, mas com certeza eles são digitados, né, num programa de computador e alguma coisa do gênero, mas a prova do livro já não vai mais para um editor como iam as do Hemingway, né, assim, escritas à mão e tudo mais. O que eu acho que a gente precisa entender são as experiências diferentes que cada um desses veículos vai trazer, né? Por exemplo, a gente pode ter um assunto que eu hoje busque muito mais o conhecimento ou opinião, né, através de um podcast, através de um audiobook, porque eu vou botar no meu carro enquanto eu estiver no trânsito, isso vai me ajudar, ou um livro onde eu vá ter uma consulta frenética nesse livro, então eu ter ele de forma digital vai me ajuda em questão de acessibilidade, vou chegar na página tal, vou fazer a consulta. Então, e vai existir um mercado super forte, e existe um mercado super forte para todas as mídias, né? E eu acho que, inclusive, vão vir outras mídias que a gente ainda hoje nem sabe como trabalhar, mas nenhuma delas, e aí eu falei até aqui um pouco de share of wallet, né, assim, da gente ter o entretenimento, antigamente ele era único exclusivamente através do livro, as histórias eram contadas através da escrita e passadas, né, através do livro. Veio o rádio, não matou o livro. Veio a TV, não matou o livro. Pelo contrário, né, o mercado cresce. Eu enxergo os meios digitais como uma forma de democratização de conhecimento, mas elas não são ferramentas que vão substituir a experiência. Então, a experiência do livro físico ela é única e continua sendo válida e continua sendo transformadora. Eu tenho um filho de 10 anos e ele aprendeu a desbloquear o meu iPad com 1 ano de idade, né? Aqueles dedinhos mágicos já faziam todas as maluquices necessárias para trafegar, né, no ambiente digital. Mas ele não lê histórias através de e-books, né? Ele tem mais de 150 livros no quarto dele, e toda noite antes de dormir, ele tem a leitura de cabeceira dele, que é isso que faz com que ele entre lá naquela zona de conforto que ele está acostumado, e ele consegue se acalmar e entrar num ambiente onde é dele, ele se transforma, ou ele viaja para um mundo distante, ou ele se acalma, e depende do que for. Então, assim, essa experiência ela não é substituída por outras mídias. Então, eu vejo como produtos complementares do mesmo mercado, né, editorial. Eu vejo mídias distintas. Eu vejo que o mercado tem de estar atento a todos eles. Existe um público sedento por todos eles. Eu conversei antes com o Alexandre, acho que até é bacana ele me contar um pouco, ele contar para a gente também aqui a história do audiobook. Por exemplo, uma biografia contada pelo próprio, né, pela própria pessoa é fantástico de você também escutar em audiobook, mas isso não te desperta, não faz a tua imaginação correr como seria ler o livro. Então, eu acho que tem vários formatos e cada mídia te traz uma experiência diferente e existe espaço para todas as mídias no mercado, que cada vez mais o que a gente faz com o livro ou o mercado editorial, a gente espalha conhecimento, a gente iguala as oportunidades no mundo, e independente de se é a mídia física ou se não, eu acho que existe muito mercado para crescimento do mercado editorial,
e muito crescimento para o mercado de livro, porque o Alexandre falou assim, uma cidade sem uma livraria não é uma cidade. Ele pegou essa frase de alguém, eu não me lembro exatamente o nome da pessoa agora, mas é verdade. Hoje a gente tem 2 Martins Fontes em São Paulo e outras livrarias, e a gente tem muita sorte de poder ter esses espaços, frequentar e ter essa experiência, porque as outras pessoas têm de ser, não podem prover, né, não podem experimentar a mesma coisa. Então tem muito espaço para essa experiência crescer, não só do livro físico. A compra digital é importante, mas tem a questão da livraria, que ir à livraria já não é mais um ato só de comprar, é uma experiência, e hoje os consumidores e as gerações procuram não mais só por produtos, mas procuram por experiência. E aí, com o livro digital, o audiobook, a compra digital, a compra na livraria, o delivery, com isso a gente abre o leque de experiências diferentes que vai atingir aquele momento ou aquela expectativa de cada consumidor ter naquele momento, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo e eu vejo só com bons olhos o crescimento desse mercado pelo mundo inteiro. Fábio, parece que você descreveu as noites aqui na minha casa. Eu tenho uma filha também, que ela não dorme sem ouvir uma história na cama. É muito bom isso, não é? E é sempre um acontecimento quando os livros físicos chegam aqui na minha casa. Ela não lê e-books, ela não gosta de audiobooks, mas ela gosta dos livros físicos, assim como o seu, né? Então, eu acho que é exatamente isso que você falou, não são exatamente produtos concorrentes, mas são produtos absolutamente complementares, né? E, Alexandre, eu queria muito que você comentasse sobre justamente isso, sobre essa questão do audiobook, do e-book, do livro físico, se de repente vai mais para algum tipo de lado, algum tipo de consumidor. E a gente tem uma participação aqui. A Juliana Fontanari Moli está perguntando: com a pandemia as pessoas estão lendo mais ou ouvindo mais audiobooks? Enfim, qual é a tua visão sobre isso? É legal essa pergunta, porque eu ia falar exatamente sobre isso agora. Eu fico feliz de dizer que, pelo menos as pessoas que me cercam, e não só as pessoas que me cercam, mas eu tenho lido também isso muito no jornal, as pessoas passaram a ler mais na pandemia. Eu tenho muitos amigos que falam: eu nunca li tanto na minha vida como eu li nesses últimos meses. O meu filho, que tem 28 anos e que é um grande leitor, também diz que assim nunca leu tanto na vida, e é uma quantidade de livros quase assustadora, assim, no bom sentido. Então, primeiro, a informação é essa: sim, as pessoas estão lendo mais, o que é muito bom para a indústria como um todo. Eu diria que é bom para o país, é bom para a sociedade brasileira. Quanto mais nós estivermos lendo, melhor. Eu quero contar, na verdade, 2 experiências pessoais minhas na pandemia. Mas, antes de contar essas experiências, deixa eu dizer o seguinte: hoje, na editora, é raro o livro que nós não publicamos nos 3 formatos. Não, vou colocar de uma outra maneira. O audiobook ainda é ainda é uma exceção, mas eu diria que assim, os livros mais comerciais que nós publicamos, eles hoje são publicados no formato tradicional, impresso em papel, que ainda representa, como eu falei, a maior parte das nossas vendas, mas necessariamente a gente lança também o produto em e-book. E aqueles mais comerciais, aqueles que têm um mercado maior, nós também temos feito edições de audiobook. Então, por exemplo, The Witcher, que é uma série que nós publicamos e que vem vendendo bem, está sendo adaptada para a Netflix. Você pode hoje comprar nos 3 formatos. Você pode comprar o audiobook, você pode comprar o e-book, você pode comprar o livro tradicional. Mas, falando um pouco da minha experiência pessoal, logo no comecinho da pandemia, em março, eu também em casa com a minha mulher, lendo bastante, resolvi ler a autobiografia do Woody Allen, e que não havia sido lançado no Brasil. Foi lançado no Brasil agora há algumas semanas pela editora Globo, e eu resolvi comprar o e-book da edição americana, fiz um download e li com a minha mulher, aliás, a edição em e-book, porque eu estava
interessado, estava com pressa de querer conhecer melhor o trabalho e tal, e aí fiz o download e li o e-book. Agora, neste momento, nesse exato momento, eu estou ouvindo em audiobook, e é isso que o Fábio fez uma referência rápida, porque eu já havia contado isso para ele, eu estou ouvindo a autobiografia do Obama. Eu amo o Obama, realmente tenho uma grande admiração pelo homem, pela pessoa que ele é, e é um livro que acabou de ser lançado no Brasil, foi lançado nos Estados Unidos. Eu, por acaso, comprei as 2 edições, em português e em inglês, e depois, conversando com a minha mulher, qual das edições nós vamos ler, decidimos fazer um download e ouvir o Obama lendo o livro, que é, obviamente, um grande privilégio, porque você ouvir o próprio autor contando uma história que é tão pessoal, na verdade, não deixa de ser um privilégio. Nós começamos a ouvir o livro, e dando aqui alguns números para vocês, o livro tem 701 páginas, a edição em inglês, ele tem 29 horas lida pelo Obama, e nós estabelecemos entre nós que nós vamos ouvir todo dia 1h30 do Obama lendo o livro, o que dá exatamente 19 dias ouvindo o Obama lendo o livro. Veja, é uma experiência, a gente está amando, é uma experiência extraordinária, e eu, não, como livreiro, como editor, não vejo nada contra isso, muito pelo contrário, quer dizer, uma maneira de você se aproximar mais do produto literário, né? É mais uma maneira de você conhecer. Neste caso aqui, eu optei, não é o primeiro audiobook que eu escuto, mas eu optei justamente pelo privilégio de poder ouvir o próprio Obama lendo o livro, né? Então, acho que essas são experiências enriquecedoras e que, mais uma vez, são as novas tecnologias que permitem que a gente as tenha, essas experiências, né? Eu, como vocês, também prefiro o livro impresso em papel. Eu leio muito mais o livro impresso em papel. Entendo que, pegando o que acontece hoje no mercado brasileiro, 95% das pessoas que leem livros ainda de uma maneira tradicional, ou seja, o livro impresso em papel, porque 95% do mercado brasileiro de livros é o livro impresso em papel. Mas eu acho que essas outras tecnologias são certamente muito interessantes e muito enriquecedoras e que, de alguma maneira, democratizam ainda mais esse universo. Veja, o grande desafio que nós temos como país, na verdade, é fazer o livro chegar mais às mãos das pessoas, fazer com que o livro que o mercado seja maior, que o livro seja mais barato, que as tiragens sejam maiores. E aí, Miriam, pegando um pouco aquilo que a gente conversou um pouco antes aqui da nossa conversa, daí eu ser, por exemplo, completamente contra essa proposta feita pelo governo federal de acabar com a desoneração do livro, porque essa proposta vai fazer com que o livro fique ainda mais caro, vai fazer com que as livrarias tenham ainda mais dificuldades de sobreviver. E eu acho que a gente não quer que isso aconteça. A gente precisa que aconteça o contrário, que o livro seja mais acessível, que o livro seja mais democrático, que mais pessoas leiam livros, que mais pessoas frequentem as livrarias. Quer dizer, então, esse é o nosso grande desafio e, mais uma vez, as tecnologias estão aí para democratizar ainda mais o acesso ao livro e eu, obviamente, não poderia apoiar mais tudo o que faz com que o livro chegue com mais força e mais rapidamente às mãos das pessoas.
Muito bem, muito obrigada. A minha experiência também durante a pandemia foi justamente essa. Eu comecei a ler livros que eu tinha comprado há muito tempo e eu não tive a oportunidade. Justamente o da mitologia da Martins Fontes foi um desses que estava na minha estante. E como eu não tenho que me deslocar, eu estou fazendo home office desde março, eu tenho conseguido, ainda bem, ler mais do que eu lia antigamente. Bom, a gente está terminando aqui, né? Faltam só 9 minutos, passou tão rápido, né? Se vocês quiserem mandar mais perguntas aqui pelo chat, fiquem super à vontade. Eu queria passar aqui para o Fábio, para ele comentar um pouquinho do que ele acha do caminho mais viável aqui para as livrarias e editoras daqui para frente, né? Qual que é o modelo de negócio, né, que a gente vai ter aí provavelmente para as editoras e para as livrarias, Fábio? Legal. Eu acho que a livraria ela nunca mais vai voltar a ser uma loja de livros, né? Eu acho que a gente vai entender os lugares que a gente frequenta, eles vão ser lugares que proporcionam experiências para a gente, né? Então, você está diante de se você não encarar a sua loja como, ou a sua livraria, ou, né, ou o teu modelo de negócio como um lugar que vai proporcionar uma experiência para o teu consumidor, você está fadado a não gerar uma experiência positiva e ter uma recorrência menor de pessoas vindo ao teu lugar. Então, antigamente a gente ia aos lugares para comprar uma coisa. Hoje as coisas chegam a nós. A gente não precisa nem sair de casa para comprar as coisas. Então, qual o sentido da existência desses lugares onde vendem as coisas? E aqui eu não estou falando do livro, eu estou falando de qualquer coisa. Assim, se a gente pega... Eu vou pegar aqui o exemplo da loja da Apple. Ela não é uma loja de telefone celular ou de computador. Ela é um lugar onde você vivencia, experimenta as coisas. As livrarias já fazem isso. Tem os lançamentos de livros, tem os cafés, tem livrarias que contam histórias para as crianças. Então, assim, já é um lugar de debates, né? Então, assim, eu acho que apostar na experiência, sendo um local de experiência, de conhecimento, de liberar a sua imaginação, de retiro, cada vez mais isso vai fazer mais sentido para as pessoas, né? As vendas, elas vão crescer e, como o Alexandre falou, elas vão crescer muito de forma da venda pela compra, né, no meio virtual e não necessariamente na loja em si. Então, o modelo de negócio, eu acho assim, é muito importante as livrarias, as editoras investirem e estarem presentes no meio virtual, seja através de marketplace, seja através de uma loja própria, seja através de comunidades em redes sociais, inclusive alimentar esses canais que hoje são, com certeza, canais que são formadores de opinião, está presente, não pode fugir. Mas é a mesma coisa do livro, aquela história, né? Você fez tudo virtualmente, fez tudo digital, e na hora que o livro sai impresso, dá uma emoção. Então, assim, as livrarias em si são lugares onde você tangibiliza todo esse trabalho por trás, toda essa mágica, toda essa história. E hoje elas entregam muito mais a experiência do que o produto em si, né? Então, eu creio que você montar um negócio onde a tua plataforma física seja um proporcionador de experiências diferentes e você tenha a possibilidade de fazer vendas tanto física quanto virtualmente para que isso consiga sustentar o teu negócio, é o que faz mais sentido para todos esses lugares. E eu não falo isso só dos livros, a gente fala isso hoje, por exemplo, de um mercado de comida, né? Se você mora em São Paulo, você vai conhecer o Italy, é uma experiência de compra de comida totalmente diferente de outras. O ano passado, desde o final dos anos 80, né, a gente tem o mercado da música, se vocês observarem meu fundo, eu tenho uma queda por música, foi o ano onde mais se prensou em discos em vinil da história, mas não existem mais lojas de disco de vinil. Você compra esses discos de forma virtual, mas a tua experiência, o teu disco de vinil está chegando na tua casa,
né? Então, hoje você tem streamers, você tem Spotify, você tem Deezer, você tem Tidal, você tem milhares de plataformas onde você pode ouvir música, mas está batendo recorde de prensagem de disco de vinil, né? Então, o produto e o canal são coisas diferentes, né? Então, o que eu vejo, assim, o produto livro vai sobreviver, vai abrir espaços para outros produtos, o canal vai sobreviver, mas ele vai ser complementar à estratégia de vendas no formato digital, né? Então, eu acho que assim, caminhar de mãos dadas é fundamental para a sobrevivência das pessoas que hoje buscam esse modelo de negócio. Com toda certeza. Alexandre, a gente tem aqui uma pergunta que eu acho que é para você, da Meroli. Está perguntando aqui qual a sugestão para o escritor independente chegar às grandes editoras e livrarias. E como falta pouco tempo, se você puder comentar rapidamente sobre as dicas da transformação digital que você daria para editoras menores nesse período de pandemia. Muita coisa, né? Mas, enfim. Eu estou um pouco preocupado aqui com o nosso tempo, veja, mas é um pouco tudo o que nós falamos até aqui, né? Quer dizer, em relação à segunda pergunta das editoras elas têm que estar mais próximas do consumidor final e elas têm que estar mais próximas das livrarias. Esse é um trabalho que não é simples, mas esse é o grande desafio, quer dizer, fazer o seu livro, divulgar o livro, estar presente nas mídias sociais e, obviamente, trabalhar para que o livro esteja dentro de todas as livrarias, físicas e digitais, né? O autor, eu diria que assim, talvez o maior conselho que eu possa dar ao autor, na verdade, é escrever, 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 sabe? Porque é o resultado do processo de escrever que vai fazer com que editoras se interessem por publicar os seus livros. Eu acho que as pessoas têm muita pressa de querer publicar e acabam deixando de fazer a parte mais importante, que é produzir, no caso do autor, de escrever livros, né? Mas eu quero terminar aqui eu quero ler um texto, um trechinho de um texto da Tati Bernardi, que ela publicou na Folha esta semana, um texto lindo falando da importância do livro, e eu terminaria dizendo o seguinte: independentemente do formato, audiobook, e-book, livro impresso em papel, o mercado, as editoras vão sobreviver, as livrarias vão sobreviver se houver um mercado. E esse mercado somos todos nós comprando livros, lendo livros. Então, a recomendação que eu faço para as pessoas, e a recomendação que a Tati Bernardi lindamente faz aqui no texto dela, vamos continuar lendo, vamos dar livros de presente. Então, eu quero ler um pouco aqui, se você me permitir, rapidamente aqui, é um trecho curto que ela fala assim, termina o texto assim: hoje, amanhã e neste Natal, dê livros. E no Natal do ano que vem, também. Se a pessoa que ganhou o livro te olhar feio, lhe dê mais 5 livros. Não desista das pessoas, ou, o que costuma querer dizer a mesma coisa, não desista dos livros. Compre livros, dê livros e, sobretudo, leia muito livros. A Netflix não está passando por nenhuma crise. Então, a deixemos um pouco de lado. Salvemos nossos maiores e melhores amigos. Ninguém solta a mão de ninguém, a não ser que seja para segurar um livro. Texto lindo. Maravilhoso, maravilhoso. E há alguns natais já estou aí dando livro para as pessoas. Muito bem, então teremos nossas próximas mesas no dia 9 e 11 de dezembro, sempre às 11 horas da manhã. Os próximos temas vão ser Clube de Leitura, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Influenciadores Digitais e o seu papel no mercado de livros. Foi um prazer passar essa 1 hora que passou tão rápido aqui com vocês, Fábio e Alexandre. Foi ótimo, obrigada. O prazer foi todo meu. Obrigado você. Prazer é meu, muito obrigado.